Deus de amor, sua graça enche o céu, suas mãos que nos conduz. Pai de amor, que tu venhas habitar sempre em nossos corações, que o teu amor esteja em nós, que a tua paz seja com todos. Vamos adorá-lo, pois é um Deus merecedor de todo o nosso louvor, que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz em meu lugar. Mas no terceiro dia seu Filho Jesus ressuscitou. Um dia Jesus Cristo voltará e levará a sua igreja para um santo lugar. E então vamos todos nos preparar para esse grande dia que em breve vai chegar. Que o teu amor esteja em nós, que a tua paz seja com todos. Vamos adorá-lo, pois é um Deus merecedor de todo o nosso louvor, que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz em meu lugar. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do psicoterapeuta Fábio Antunes. E é muito bacana aqui assim, as maneiras, as técnicas que ele explora na abordagem dentro da psicoterapia. Além de ser um especialista, eu estou aqui explorando a parte como técnico em iridoterapia, que eu estudo através da íris, predisposições da ansiedade, depressão. E eu estava comentando agora com ele que muitas vezes a gente tem um dependente químico que ele usa a parte química como substituindo uma medicação, porque ele tem um estado muito aguçado de ansiedade ou depressivo, e ele está se automedicando e não sabe, muitas vezes nem foi detectado por um especialista, que muitos não passam por um especialista, não foi atendido durante a sua vida e fez uso até hoje de substâncias. E nós estamos conversando que é uma das formas de detectar a doença primária, que no caso seria a depressão, uma ansiedade exacerbada, aguda, na qual precisaria ser medicado e ele não é. E vai continuar tendo remissivas recaídas. Por quê? Porque não está sendo tratada a doença primária. E como você então utilizaria, uma vez que você é técnico nessa área, em que momento? É muito interessante, né, que isso é ótimo a qualquer momento. Né? Não precisa aguardar, vamos ver se eu já estou com depressão. Não, você vai lá, com a íris é detectado antes de se aparecer. O que em outras técnicas é detectado com comportamento, a mudança de comportamento, a mudança de hábito. Já é instalada a doença. Já é instalada a doença. E com a íris dá para se prevenir. Quando você consegue detectar e fazer a prevenção, antes da doença se instalar, de começar a ter comportamentos já direcionados para a ansiedade ou para a depressão, você já consegue não a necessidade de medicamentos mais fortes, e sim conseguir utilizar técnicas de respiração, técnicas de yoga, técnicas de alguns esportes, como a natação, como diversas modalidades que pode ajudar a não se tornar depressivo ou ajudar no processo de não se tornar uma pessoa ansiosa em potencial. Sem dúvida. Você acaba também assim obtendo resultado para outras compulsões? Sim, sim. É muito comum, né, na dependência química
a pessoa para e se torna compulsivo por uma outra coisa, jogos, sexo, e isso, por quê? Devido a... eu sou dependente químico, não sou dependente de sexo. Ele acaba passeando e não cuidando exclusivamente de alguma dificuldade. Quando se detecta e consegue fazer uma prevenção relacionada a isso, você consegue pontuar, está partindo muito para o lado do jogo, para o lado da internet, que é uma dependência hoje que está crescendo demais, e esse controle é muito delicado quando se fala como que eu vou tirar a internet de uma pessoa sendo que ela trabalha com isso, né? E algumas pessoas acabam trocando de compulsividade, troca de uma coisa por outra, e detectar isso, né, os 12 passos, diversas técnicas é muito importante, porque faz com que o indivíduo consegue identificar onde que ele está ultrapassando o limite. E ultrapassar esse limite é um sinal de alerta. Sem dúvida. E quando esse sinal de alerta desabrocha, aparece, presta atenção, onde que está o erro? Tá aí a importância de estar em contato com outras pessoas, de ter contato com pessoas que estão em recuperação, perguntar sempre se está vendo alguma mudança no meu comportamento, está vendo alguma alteração em algo, como que você pode me ajudar? É muito importante isso para a identificação. Senão o processo de mudança ele nunca para, né? Porque como a doença é progressiva, a recuperação também é progressiva. E nós vamos crescendo nessa recuperação à medida que vamos nos entendendo melhor, nos conhecendo melhor, aonde que eu posso ir, aonde que eu não posso, até que ponto, o que é benéfico, o que não é benéfico. E isso é muito importante, né, essa identificação. Sem dúvida. Uma vez que nós estamos abordando esse lado das alternativas, na sua maneira de enxergar, né? Até onde as organizações governamentais poderiam buscar ajuda nessas, talvez, terapias ou técnicas alternativas para um trabalho preventivo? É muito importante, né, esse trabalho preventivo. Tem alguns países que investem tanto na prevenção e acaba economizando muito, né, nos tratamentos. O tratamento é uma coisa muito cara e às vezes não dá o retorno esperado. E a prevenção faz com que a pessoa não chegue num estado tão comprometedor, né? Porque se eu tenho que medicar, se uma pessoa, um indivíduo tem que ser medicado com medicamentos pesados, vai comprometer outro órgão, vai comprometer uma outra área e que vai ter que ser tratado também posteriormente. Então, se eu previno, porque a holística ela cuida exatamente da causa, né, e não do efeito. E quando eu começo a utilizar o medicamento, muitas vezes não é para a causa, é para fazer um efeito no que está ocasionando na vida dessa pessoa. E remediar não é solucionar. Não é a melhor opção. Sim, a prevenção. Eu não tenho que remediar lá na frente. E isso, a forma de prevenção em todas as áreas, né? No caso da sexualidade, hoje em dia, com o excesso de informação, a família não conversa e o adolescente vai buscar isso na internet, vai buscar isso com os amigos, acaba descobrindo
da forma que quer e não da forma, acho que mais contemporânea, ele acaba se perdendo. Está tendo uma dificuldade muito de identidade nos jovens, e quando ele se percebe, ele já está fazendo uso de substância, ou ele não quer assumir a verdadeira identidade dele, porque a família tem uma dificuldade grande, às vezes de relacionamento, às vezes financeira, ou mora num lugar que ele não gostaria, a grama do vizinho sempre é mais bonita. E essa dificuldade de identidade faz com que parta para as compulsões, para a utilização de substâncias, para neutralizar, né? Para deixar mais frio e conseguir lidar com as dificuldades, com os sentimentos, com as emoções. Verdade. E também, na sua maneira de encarar esse tratamento, no que pecam? Qual é a maior deficiência no processo de recuperação? O que você vê que obstrui? A conscientização, né? Às vezes a conscientização chega de forma precária. E não existe um método de conscientização, existem diversos, né? Tem alguns que se conscientizam através de religiões, através de programas voltados por serviço social. A conscientização, ela faz total diferença nesse processo. Eu tive a conscientização, acho que é o despertar espiritual que eu tive, que eu comentei. Naquele momento, eu tive um lapso de consciência e foi positivo. E eu tenho que alimentar isso. E conscientizar as pessoas que elas devem buscar informação positiva, né? Não é, eu assisti no jornal algo sobre dependência química, eu vi um dado de outro país que lá melhorou muito. Melhorou, mas teve alguns efeitos também. Buscar informação do que está ocorrendo realmente e conseguir explanar isso dentro de casa. A dificuldade de comunicação dentro da família está enorme. E quando eu consigo conscientizar uma mãe, e ela tenta fazer isso com os filhos, essa abrangência é muito grande, né? Porque é a microsociedade, né? A microsociedade é essencial. Quando você consegue conscientizar uma família, isso pode se alastrar para os vizinhos, para os outros parentes e trazer essa consciência para a própria comunidade, para a própria... Mas você não vê, então, assim, a família entrando, participando nesse processo? Tem que participar muito mais ativamente. Você acha assim que as famílias têm um medo de tocar, de falar, ou quando se percebe já não deu mais tempo, porque o filho já é um usuário? Eu percebo que a família, ela não quer nem acreditar que é com ela, a princípio, e hoje em dia já tem uma facilidade maior, né? Porque já teve um boom da dependência química e as pessoas alguns já estão conscientizando, está aparecendo o seu programa de extrema importância para informar essas pessoas que e alguns anos atrás não existiam isso. E a dificuldade era maior ainda de ter informação sobre isso, que é uma coisa que ocorre e se falando em dependência de substância, né, não existia o Brasil e já existia dependente. Sim. Então vem de milhares de anos, de quando se tornavam dependentes de diversas coisas, a dificuldade da sexualidade, a dificuldade de relacionamento, já vem de muito tempo. E abordar esse tema e conscientizar sobre a importância de estar falando sobre esses temas é muito pouco, muito recente e muito dogmático ainda, né? Estão utilizando as formas, às vezes de maneira muito pequena. Tem que ter uma abrangência maior, né? E a sociedade, como é que você acredita que poderia estar ajudando?
sendo mais amoroso um com o outro, praticando mais esse bem. E aí, o que eu posso te ajudar? Né? Se pega um ônibus, um metrô, às vezes não se fala nem bom dia. Eu acho que quando tem condomínios aí que não se conhece o vizinho. Não, realmente isso então, muito individual. Quando se... Individual até dentro de casa, né? Eu tive acompanhando algumas pessoas e às vezes para se comunicar, para falar com a mãe, falava no MSN da sala com a mãe no quarto. Então, isso assusta. Realmente. Porque você vê a barreira que está sendo criada e que vai gerar algum desconforto, algum atrito lá na frente. Sim, sim. E é isso, nós precisamos quebrar essa barreira. Né? Eu fui fazer algumas palestras no interior e eu estava comentando e era para crianças até 10 anos, 11 anos. E eu falava no final, eu quero um abraço de vocês depois. Vocês podem me dar um abraço? E fazia aquela fila, mas muitos tinham dificuldade de abraçar porque eles não têm isso em casa. E se não é praticado isso dentro de casa, vai ser difícil ele exteriorizar fora. Vai ser difícil ele agir com amor, com carinho. Sem dúvida. E é isso que a sociedade, a família tem que ter. Tem que praticar mais esse amor incondicional dentro da própria família. Porque falar, eu te amo e ficar lá na comunidade, né, que tá bonito lá na comunidade, tá gordinho, fica lá e não vem para casa e vamos melhorar nós. Vamos conversar. E não o dependente químico se trata e tá tudo certo. Né? A família tem que buscar esse tratamento também. E se não instalou a codependência, se não instalou a dependência, vamos buscar informação para conseguir ajudar, porque na família já tem alguém, um primo, uma tia, um tio que já está sofrendo a consequência disso. Tinha um dado antigo na cidade de São Paulo, né, que tinha 1,5 milhão de alcoólatras. Se cada um desses afeta 5 pessoas, a quantidade de pessoas que estão sendo afetadas por isso numa cidade como São Paulo é muito grande. Hoje a estatística é 9,9, 9,8, vamos dizer 10. Então, olha o tamanho da dificuldade que nós estamos vivendo. E quantos desses têm informação sobre um grupo de apoio? Sobre pessoas que estão sendo voluntárias. Porque tem pessoas, nesse número, tem pessoas que às vezes não tem nem o que fazer, não tem uma atividade, fica em casa, que poderia muito bem ir fazer um voluntariado de meia hora, não precisa ser o dia inteiro, mas que estaria ajudando outra pessoa a superar as dificuldades ocasionadas pela codependência, pela dependência de um familiar. E normalmente a família nem vê isso. Nem vê. Ainda hoje eu estava conversando com uma mãe e ela veio assim muito abalada, mas achei impressionante. É a mesma coisa, às vezes eu converso com... Por isso que é muito importante passar por alguém que entenda. Que tem família Sim. que vem e fala, eu preciso de internação. E às vezes eles querem até levar para uma comunidade, eu chego e falo, mas não é teu caso, o que você está fazendo aqui? Ou passa a família, não, eu quero internar, mas por que vai internar? Calma, vamos conversar. E aí eu estava conversando com essa mãe, o rapaz, você sabe, hoje as Américas é onde que dá o maior suporte, a utilização da maconha chega de 9% dos jovens utilizam, tanto na América do Norte e do Sul, somando-se, não é menos, entre 9%. E o álcool maior ainda. Então, as Américas tomaram conta com as substâncias. Sim. E nos Estados Unidos, apesar de que a repressão para o álcool é muito maior, a punição, os jovens utilizam, principalmente a maconha. E o jovem fez um curso, ficou 1 ano nos Estados Unidos e, infelizmente, hoje a gente sabe que, apesar das punições, lá não é liberado, de hipótese alguma, tem mesmo punições, mas ele veio, aprendeu, desenvolveu lá esse comportamento e a família, a mãe pegou. Mãe é um termômetro, mãe não erra. Sim. Mãe falou, eu acredito... Tem um feeling aguçado, né? Tem um feeling aguçado.
pode acreditar, olhos de águia e faro de cão. Né? Sim. A mãe vem, chega e fala, mãe, você não errou. Vamos lá, o que você pegou? E só que a mãe entrou numa depressão. Mas conversando com o garoto falou, olha, a partir do momento que eu vi a minha mãe tão chateada e meu pai, eu parei. Eu até entendo que eles não sabiam, foi um choque, mas eu parei. Eles não estão acreditando, porque ouviu numa conversa ou pela internet, ou pelo seu celular, porque aí a família vai rastrear tudo e fica algum registro. Mas se percebe que a cultura, a educação tem tudo a ver. Tem filhos que não suportam ver um pai e uma mãe triste. E foi o caso, quando conversando com o jovem, ele falou, não, eu parei, não é assim que eles estão vendo. E o rapaz já está trabalhando. Então é importante que a família vá para o grupo, como você disse. Essas pessoas que estão afetadas, elas querem milagre. Elas não têm informação, não querem saber, porque ela tem que ter referências. Porque ela vai para um grupo, ela vai ver, pô, a mãe se queixa, ela vai escutar e falar, caramba, realmente meu filho nunca fez isso. Porque a família adoece e não tem como detectar até onde o filho dela está comprometido e quanto ela está comprometida como codependente. Então, tem muitas famílias que, por outros motivos, desenvolvem a doença emocional e, como você disse, não vão procurar um grupo, sendo que esses grupos podem ajudar a sociedade a ter uma visão mais afetuosa, porque a família, quando está a par, ela ajuda uma outra família, não é verdade? É de super importância isso. Essa terapia de espelho, de interagir entre eles, né? De saber que não está só, de saber que a outra família passou por aquilo, superou. Tem outra que superou determinado momento, aí depois teve uma queda, ou o filho voltou a usar, ou a própria família larga o grupo de lado, né? E começa a ter comportamentos repetitivos antigos, né? De quando a doença estava aflorada. E isso é muito importante, essa percepção. E até as próprias famílias que já frequentam grupos, né? Começarem a se perceberem mais, né? Porque não é só ir no grupo, é mudar, né? O processo de mudança é fundamental, né? Para a qualidade de vida. Não é só para saber como que o filho usa, porque muitas vezes a família chega dentro de um grupo, ela quer saber, mas o que ele usa, por que ele usa, como que é isso? Verdade. Onde que ele usa, né? Esse menino que anda com ele aí, né? Então, e não é essa a intenção é mexer nela, falar, você vai entender de outra forma, vai conseguir visualizar isso de uma outra forma. E essa é a importância do grupo, saber que não está só, saber que tem outras pessoas juntos, saber que outras pessoas estão precisando da ajuda dessa pessoa, desse familiar, e que nossas histórias não são em vão. Sem dúvida. Fábio, o nosso papo está muito gostoso, mas nosso tempinho está chegando ao final, então você tem um minutinho para dar uma mensagem para os nossos jovens. Não só para os jovens, mas para todos, né? Sem dúvida, para a família também. A importância de se atentar a esses efeitos que os sentimentos nos dão, os efeitos que esses relacionamentos, tanto os afetivos, como as pessoas que nos passam e a gente acaba se conhecendo no meio da rua, isso é tão importante que nós temos que nos perceber mais, nos agradecer mais, nos acariciar mais, praticar mais esse amor incondicional, né, que é descoberto por muitas pessoas, para que isso se multiplique, para que isso chegue às outras famílias, chegue a outros dependentes, a outros jovens, e que eles consigam não entrar nesse caminho da drogadição, porque é um caminho negativo. Sem dúvida. Como o nosso tempo acabou, eu agradeço e dizer ao nosso telespectador que esse programa tem apoio do canal de voluntariado da NET Cidade, da Instituição Cláudia Mâncio, do nosso
do nosso amigo Djalma Lorenzini, da nossa amiga Ângela de Trajes a Rigor, e convidar todos vocês que têm um voluntário, um especialista em dependência, vem aqui, traga um tema, nós teremos imenso prazer de receber. E novamente agradecer a presença do Fábio Antunes como um desses técnicos que tem uma visão mais ampla na recuperação. Agradeço a sua participação Muito e o seu obrigado. conhecimento. E parabéns pelo próxima programa. semana. Obrigado. Hey, nada vai tirar de mim, nem de você, a presença de Deus diz. Nada vai tirar de mim o amor que eu sinto, então vou viver sempre pra ti e servi-lo de coração. Nada vai tirar de mim o amor que eu sinto, então vou viver sempre pra ti. Só pra ti. Quando eu me sinto fraco e cansado de andar por caminhos que nem mesmo eu sei onde vão me levar, já não vejo mais saída, solução pra tudo o que eu espero. Ele vem a mim e me mostra o caminho certo, e é aí então que eu vejo bem o tamanho do amor que ele por mim tem, sempre me guiando, sempre me amando, me ajudando em tudo que eu precisar. Como posso agradecer por todo esse cuidado que ele sempre tem por mim? Tem por mim. Quero ouvir. Nada vai tirar de mim o amor que eu sinto, então vou viver sempre pra ti e servi-lo de coração. Nada vai tirar de mim o amor que eu sinto, então vou viver sempre pra ti e servi-lo. Quando eu me sinto fraco e cansado de andar por caminhos que nem